Olá, meus queridos. Aí estamos de volta. Hoje vamos fazer a correção da atividade avaliativa de vocês. Vocês fizeram semana passada. Então vamos retomar alguns conceitos e algumas reflexões hoje. Então vamos lá. Primeira questão. Com base no estudado, analise de que modo a indústria cultural pode ser uma forma de alienação. Então, pode ser uma forma de alienação quando ela faz com que o objeto que está sendo proposto nos veículos midiáticos tem o objetivo de fazer com que o receptor, aquele que está recebendo a informação, seja um alvo para que os produtos sejam consumidos, para atender ao interesse das grandes multinacionais, das grandes empresas. Então, essa é a forma, esse modo com que a indústria cultural atinge, faz com que as pessoas comprem de forma também desenfreada, não pensem no porquê estão comprando, mas apenas atendam a um padrão que é estabelecido aí pela publicidade. E o que a gente vai falar agora na segunda questão também e na terceira. A televisão é um meio de comunicação de massa que transmite cultura ou serve apenas para manter o telespectador passivo e alienado? Bom, em muitos casos existem muitos programas, ainda principalmente nos dias de hoje, que têm um foco voltado assim, para discussões e debates e posicionamentos, mas também a televisão por muito tempo é uma fonte de forma de convencimento, né, de convencimento principalmente para a compra. O foco em que muitos publicitários, pessoal que está ligado ao marketing, estuda o comportamento humano para atingir as pessoas na televisão. Só que a gente fala de televisão, mas de uma forma geral, hoje está muito mais abrangente. A gente tem as redes sociais, o Facebook, o Instagram, até uma nova profissão que ganha muito dinheiro, que são os influencers, que nada mais do que passar o dia gravando mostrando a sua vida, também mostrar aí produtos que eles vendem. É tão forte, né? Porque ela vai te influenciar no padrão de comportamento, vai influenciar no padrão do que você enxerga como certo, como errado, sobre o que você acha que é bonito, que é feio. Mas na verdade a indução dessas empresas, desses influencers, é que faça você consumir. E é por isso o debate que a gente traz, é por isso que estamos tratando esse tema, para que a gente tenha consciência do que a gente consome nas redes sociais, que a gente consome na televisão, que a gente consome nesses nos veículos midiáticos de uma forma geral. Ela tem um objetivo, ela tem uma intencionalidade. E aí a gente tem que entender de que forma a gente está reagindo a essas intencionalidades. Se a gente é um telespectador passivo e alienado, o que seria um telespectador passivo e alienado? É aquele telespectador que absorve as informações que são passadas, que diz que você tem que gostar da marca de tênis tal, que diz que você tem que comprar a marca de telefone tal. E às vezes você, como naquela discussão sobre o eu etiqueta, o poema que nós discutimos, em que dizem tanto o que você deve fazer, como você deve se comportar, que você nem mesmo você sabe que você gosta. Mas se eu não tivesse essas pessoas mandando eu pensar dessa forma, mandando eu reagir dessa forma, de que forma eu reagiria? O que eu iria gostar eu mesmo? E muitas vezes a gente se perde entre o que a gente quer e o que todas essas influências que estão por todo lado. A gente é influenciado 24 horas. Inclusive até tem um documentário que eu assisti sobre isso, sobre como o quanto a gente é induzido pelas redes sociais, se a gente faz uma pesquisa sobre um objeto, então a gente passa semanas sendo bombardeado com informações sobre aquele objeto, da forma que a gente é observado pelas redes sociais, a forma que as nossas informações são repassadas, enfim. Então, tudo isso aí está ligado e a gente precisa se atentar cada vez mais de que forma eu estou reagindo a tudo isso. Eu estou recebendo e estou deixando me levar por essas informações, por esses influencers, por esses publicitários, ou eu tô dando um basta, ou eu tô reagindo a tudo isso, enfim. Então, também são questionamentos que eu faço além de trabalhar esse termo com vocês, esse conceito com vocês.
Quarta questão, como a publicidade está relacionada à nossa formação de modelos? Então, o que se estabelece como bonito, como feio, como certo, como errado, como comportamento adequado, é a publicidade. Então, por muito tempo foi passado que o corpo bonito era um corpo que tinha muito mais elementos parecidos com os europeus do que o daqui. Então, muitas meninas cresceram achando que o corpo bonito era um corpo de alguém com 1,80 m, extremamente magra, com os cabelos loiros e olhos claros, que não tem na nossa realidade, né? Convenhamos que não é o biotipo do brasileiro. E aí tem o aspecto extremamente negativo, que é o fato da frustração de você não atender um padrão que é impossível ter, né? Então, e a gente tem que se posicionar diante disso, saber o que a gente está tomando como padrão. Então, a publicidade ela estabelece o que é certo, o que é errado, enfim, todas essas normas. De que forma o consumo impacta nas transformações do meio ambiente? Bom, no meio ambiente, cada vez que a gente consome, a gente tem que ter a noção que tem matéria-prima. A matéria-prima é retirada do meio ambiente, da natureza. Então, quanto mais intenso o consumo, maior a intensidade também do impacto gerado na natureza. Então, essa transformação do meio ambiente ele vem se intensificando cada vez mais com o desenvolvimento da indústria, com a ideia de que a nossa felicidade está em consumir, mesmo sem a necessidade. E por isso aí tantas empresas, tantas marcas e tantas pessoas também. Se existem pessoas também para falar, para induzir ao consumismo desenfreado, existem também muitas pessoas alertando sobre o problema do consumo desenfreado. E aí essas pessoas estão trazendo à tona que as gerações que não muito futuras, como há algum tempo a gente estudava como se esses impactos ambientais eles fossem acontecer alguns anos, muitos anos à frente. E hoje não, muitos territórios estão já, o limite do mar já avançou. E, enfim, tantos outros, como o nosso próprio ar que a gente respira, o nível de poluição está cada vez maior. E a grande preocupação também da gente, enquanto cidadão, escolhermos politicamente, entender que também as nossas decisões enquanto cidadão podem melhorar o nosso meio ambiente, decidindo, optando por ser representado por pessoas públicas que tenham compreensão do que é o impacto no meio ambiente, do que ele pode trazer como consequências negativas para mim agora no mundo atual, mas também para gerações futuras. A gente também não pode ser egoísta. A gente precisa, já passamos do ponto de nos responsabilizarmos e mudar as nossas culturas para atender também com prioridade a preservação ambiental. Então, quinta questão, vamos pular aí para a quinta questão. Li os comentários de vocês e espero realmente que vocês tenham dado atenção para esses pontos. Quinta questão, a satisfação do consumidor não pode nem deve ser nunca alcançada. A lógica consumo exige que criem novas necessidades. Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta. Tem a satisfação realiza-se na atual sociedade do consumo por via de bens da necessidade básica. Desde o início do processo de industrialização, mudam-se apenas roupagem das mesmas mercadorias. O elevado grau de reflexão a que chegou a sociedade não tem correspondido à crescente ação consumidor. Grau elevado de reflexão, né? A gente observa aqui que... Será que a gente tem realmente aí um alto grau de reflexão? Será que todos os espaços se comprometem a refletir sobre esses impactos? A busca por realizar-se através do consumo de coisas, por ocasionar a coisificação do próprio sujeito do consumo. Esse item aqui é o item correto, que ele mostra que muitas vezes quando a gente se compromete tanto em ter aquele tênis, em ter aquele celular, em ser aquela pessoa que os influencers, que a mídia, que é aquela pessoa que tem acesso a tudo, tem condições de comprar tudo, é o padrão, né? É o top, é o considerado. E aí a gente fica pensando que como a gente é coisificado. Porque eu não escolho o tênis que eu quero, porque alguém disse que o bom era aquele e eu comprei a ideia de alguém. O telefone, eu cito as marcas de tênis de telefone, é só porque é o que vem mais
rápido da minha cabeça, mas vocês sabem que existe uma infinidade de produtos que são feitos aí propaganda. Então, quando a gente não tem a gente não escolhe pela nossa identidade, porque pelo que eu, Juliana, naturalmente quero, mas como eu sou tão induzida, eu passo a ser só mais uma coisa, né? Poxa, se eu não tenho mais o poder de escolha, se eu não tenho mais o poder de decisão, se eu dei esse poder para outra pessoa, eu passo a ser mais um ali, o objeto a ser manipulado nessa rede de interesses que influencia o consumo. Tá? Então, item correto. Sexta. Além de possuir data e local de nascimento e de possuir seu primeiro autor, perdão, a filosofia possui um conteúdo preciso ao nascer. A filosofia nascer tinha como principal conteúdo a busca de um conhecimento organizado racionalmente sobre o mundo, entendido como cosmo e sobre a natureza. Corretíssimo, né? Quando a filosofia surge, ela surge, né, pelos questionamentos ligados à natureza. Por que isso acontece? Porque analisando ao redor, os filósofos tinham interesse em desenvolver, responder aquelas perguntas que tanto inquietavam. As perguntas inquietam. Isso é extremamente natural e saudável e necessário que a gente sempre dê atenção e o real valor aos questionamentos. Item B, a política ao nascer, né? Vamos só colocar aqui ao nascer. Quando nasce a política ética política teorizada nas principais obras, não são ligados, inclusive os primeiros filósofos são chamados filósofos da natureza, porque eles acreditam que o universo, tudo que existe é composto por elementos da natureza, e por isso a investigação inicial que eles vão se dedicar, né? A crítica à poesia e literatura, não é? A crítica dos mitos. O primeiro foco de estudo dos filósofos foi a natureza, as questões ligadas à natureza. Então, por isso a questão item correto e item A. Sétimo, sobre o fenômeno da indústria cultural, assinale o que for correto. A expressão foi cunhada pelos teóricos da escola de Frankfurt em referência à produção cultural de massa. Correto, o fenômeno aqui, ó. Isso aqui a gente falou com bem intensidade para vocês, né? Oitava questão. O ensaio Indústria Cultural, o esclarecimento com a mistificação das massas, Theodor Adorno e Max Horkheimer, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX, que explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. É uma das várias atribuições para o pensamento contemporâneo do Instituto de Pesquisa Social, fundado na década de 20 em Frankfurt, na Alemanha. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de indústria cultural é a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. Então, vamos para cá. Assim, sobre o conceito de indústria cultural, é correto afirmar que a arte não se confunde com mercadoria. Item correto, porque a gente sabe que a arte ela é posta como uma mercadoria, né? Item B, não há uniformização artística, do modo cultura de massas se caracteriza por criações complexas e diversificadas. Não, né? Há sim essa uniformização, essa padronização do que é repassado para ser consumido. A cultura é independente em relação aos mecanismos a cultura ela não é independente da reprodução material da sociedade. Então, ela está totalmente ligada ao contexto cultural da qual ela faz parte. Contexto cultural e econômico também. A obra de arte identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade. Corretíssimo, item correto. Então, ela vai atender ali ao desenvolvimento econômico, às exigências econômicas da sociedade da qual ela faz parte. Então, na questão, as artes foram submetidas a uma nova servidão, às regras do mercado capitalista e à ideologia da indústria cultural, baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais, fabricados em série. As obras de arte são mercadorias, com tudo o que existe no capitalismo. Segundo o texto, uma das características da indústria cultural é o quê? É a exploração comercial das artes. Bem claro, essa questão deixa isso bem claro, também como a questão anterior. Então, para Theodor Adorno e Max Horkheimer, criadores do conceito de indústria cultural, olha nessa 10ª questão, a resposta é de uma questão anterior, né? Ela assume o caráter alienante
evitando que se desenvolva o pensamento crítico cerca das explorações sofridas no dia a dia. De que forma é produzida a alienação? Criando uma ilusão sobre o cotidiano, amenizando a dura rotina, desenvolvida a ideia de que está tudo bem. Perfeito, é isso mesmo, a alienação é isso, né? Você não se dar conta do que está acontecendo, comprar uma ideia de que está tudo bem, porque é muito mais cômodo fingir que está tudo bem do que enfrentar a realidade, do que enfrentar os questionamentos e buscar construir também o seu próprio questionamento, seu próprio questão crítica, desenvolver, amadurecer o seu senso crítico. Então, para dar a noção de que está tudo bem, amenizar aí as dores do dia a dia, da realidade. Então, não de fato, quando você vai questionar, você vai entender, você vai compreender. É mais trabalhoso você entender uma verdade a partir do ponto de vista de uma pesquisa, de uma análise científica. É cômodo, às vezes, você repassar uma coisa que você nem sabe. Foi que me contaram, que disseram por ali, e você passa adiante. Isso é algo mais fácil? Né? Mas quando você fala da questão de entender, de buscar, de pesquisar um ponto de vista A, do ponto de vista B, do ponto de vista C, ter um conhecimento mais estruturado, de uma forma mais complexa, dá um pouco mais de trabalho. Então, nesse sentido, né, que a alienação ela é esse efeito de amenizar a rotina, a realidade dura. Então, sobre esses efeitos, os efeitos da alienação, elas têm consequências drásticas na vida da pessoa e na vida da sociedade de uma forma geral. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu penso muito também sobre um fenômeno muito forte que nós estamos vivendo na atualidade, que são as fake news, né? Que são repassadas, que é a alienação também das pessoas que usam o seu momento ali para... Né, o sentido na verdade que tem de estar repassando, da facilidade de estar repassando informações do senso comum, do conhecimento vulgar, sem ter uma análise precisa, sem ter uma investigação, porque é algo mais cômodo, né? Tá ali na zona do conforto do que repassar informações que realmente tem uma comprovação ali está mais próximo da veracidade, né? Então, meus queridos, nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham se aberto também realmente para fazer as reflexões, porque a prova traz também esses conceitos que nos permite. Então, fiquem bem, estejam bem. Até o nosso próximo encontro.